Então, temos aí as crises brasileiras, veja que está no plural, as crises. E aí você pode, uma ideia para começar a sua redação, você pode começar com a história. Até vai servir para revisar a história aqui, essa redação. Cada redação tenta revisar a disciplina, né? Por exemplo, essa redação sobre cyberbullying poderia, né, revisar a questão da tecnologia, né, das ferramentas tecnológicas, mas a consciência política é muito mais histórico esse tema. E no Brasil, estamos tendo agora o terceiro impeachment, terceiro processo de impeachment. Nossa. Primeiro foi com Collor, em 1992, 92, né? Depois foi a Dilma, em 2016, foi isso? Por aí. E agora o Bolsonaro, está tendo a CPI da Covid, da pandemia. Uma coisa que eu não sou muito a favor do impeachment agora. Tipo, por mais que eu queira que ele saia, eu acho que estabiliza muito o país. De fato. Mas ele não ajuda, né? Ele não ajuda. Ele não ajuda. É impressionante. Mas, enfim. Então, a nossa república é uma república nova. É nova, porque se proclamou república em 1889 com o Marechal Deodoro da Fonseca. De 1889, logo teve corrupção lá, naquele período. Não houve participação popular para a proclamação da república, assim, né? Para virar república. Não houve voto, né? O voto era sempre indireto, né? Sempre o povo não votava, era um voto secreto, vamos dizer assim, e dentro ali enfim, só quem votava eram os parlamentares e os latifundiários e tal. Houve esse processo de república, né? Enfim, a era Vargas, primeiro Vargas, segundo Vargas, né? Juscelino Kubitschek, teve aí a ditadura militar, 1964, 1985, e em 85 a 88 houve um processo de redemocratização do país, com, né, o governo de Sarney, depois o governo de Collor, e eleições diretas, né, em 1992, impeachment, né, e aí Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e agora Bolsonaro. Entende? Então, assim, todo esse processo foi envolvido por escândalos, né, por escândalos. Toda essa cronologia política no Brasil proporcionou e provocou nas pessoas uma certa rejeição, né, rejeição da política, rejeição da consciência política das pessoas. As pessoas não se envolvem mais na política, né, como deveria se envolver, por discursos como esse, né, política por discursos generalistas, né. Então, você pode começar a sua redação com esses fatos que eu acabei de elencar, com esses dados históricos, com esses fenômenos históricos, né, com esses processos de impeachment, ou até mesmo com escândalos, né, mensalão, petrolão, dinheiro na cueca, que mais? Agora, né, CPI da Covid, enfim, rachadinha. Então, tudo isso é um processo de, vamos dizer assim, distanciamento das pessoas, porque só tem decepção. Então, as pessoas, de fato, elas se decepcionam, né? Elas não se envolvem como deveria, de fato, se envolver com a política, né? Com isso, nós temos agora nossa problematização. Deixa eu só passar aqui o slide. Isso, aqui nossa problematização. E veja que essa imagem é muito emblemática, né? O Brasil realmente é um país fraturado, né? A nossa pátria, você pode utilizar esses termos, tá, Andressa? Uhum. O Brasil, essa aula está sendo gravada, se você quiser depois, só ir lá na plataforma, mas eu divulgo também um link no WhatsApp. O Brasil está sendo um pouco fraturado, né? Nossa, não somente a Constituição, mas também o nosso espírito, né, de brasileiro, está realmente enfraquecido. Não pelo patriotismo, nada disso, né, mas
pela própria consciência. Nós não temos consciência política. A escola não estimula isso, né? Por quê? Devido a essa polarização, né? Devido a esses escândalos de corrupção que é uma crise terrível. É uma crise terrível, de fato. O que você entende por crise? O que você entende por crise? Em que sentido? Crise. Crise, o que é crise para você? A palavra já foi só, então. O que é crise? O que é essa palavra que significa, que representa para você? Um problema. Problema, né? Crise ou problemas, né? Problemas. Problemas. E, nossa, não deu certo copiar aqui a palavra problema. Bem, veja, o tema é as crises, tá? Tá no plural. As crises brasileiras e a consciência política. Tá? Então, muita atenção com relação ao tema. É importante você fazer sempre essa hermenêutica do tema. Ou seja, essa interpretação do tema. Tá? Eita, interrompeu aqui. Hoje tá de rosca esse negócio aqui. Meu Deus. Eu vou tentar formatar esse computador essa semana, acho que é por isso que está um pouco lento ele, mas vai dar certo. E aí, nessa redação, você não necessariamente precisa citar nomes, né? Você pode citar, mas como um dado histórico, não para dizer se é certo e errado, não. O principal foco aqui nessa redação não é falar de Lula, nem de PT, nem de Bolsonaro, nem de, não, Bolsonaro, nem nada disso. O principal foco aqui é você entender e refletir sobre a crise política que o Brasil enfrenta. Enfrentou durante enfim, todos esses anos, né? A falta, né, o analfabetismo político, de fato, né? Não tem essa capacidade crítica, as pessoas não se envolvem com a política, ou deixam para se envolver somente em épocas de eleição, existe o voto de cabresto, né? Principalmente em cidades, em comunidades pequenas, né? Então, diante dessas fraturas que na história, né, históricas, de, vamos dizer, de proporções nacionais e internacionais, como escândalos de corrupção, as pessoas se distanciam do cenário político e, de fato, não fazem questão de saber e se envolver, né, em um tema, né, que envolve política.
Então, seguindo o que é crise, você já falou, que implica problemas, né? Você está com o início de uma crise crônica, né? A crise crônica é justamente essa corrupção, né? Essa ação que se tornou a política, né? Se tornou a política. Então, consciência política, a força de uma ideia coletiva. Ter consciência política é a pessoa não somente saber o que é votar, não, mas se envolver na democracia, saber o que é democracia, saber que o seu voto ali vai repercutir e, claro, cobrar também dos políticos, né? Existe dois tipos de cidadania: uma cidadania passiva e uma cidadania ativa. Cidadania, a consciência política é parte fundamental do exercício da cidadania. Para a consolidação da consciência política de um país, é preciso, de novo, parou a apresentação? Não acredito. Nossa, Andrés, desculpa. Não, não. Nossa, o que está acontecendo aqui com esse... Estou acessando de novo aqui para ver se... Então, o conceito de crise implica mudança brusca, né? Mudança brusca. E nós temos passado, de fato, por diversas mudanças que deslegitimam, assim, a própria cidadania, né? O próprio... E as pessoas ficam descrentes, de fato, da política, né? Então, mudança brusca, o que é crise? Mudança brusca ou alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações podem ser físicas ou simbólicas. Crise é uma situação complicada ou escassez. E no Brasil, estamos passando e não tivemos nenhum momento de paz, né? Desde o impeachment da Dilma, se você observar. Muito tempo que no Brasil não tem paz. Não tem. É uma polarização, são pessoas agressivas, o ódio tomou conta das pessoas, e isso não é política. Isso é violência. Política é totalmente diferente de violência, né? São conceitos distintos. O que você entende por consciência política? Parte fundamental do exercício da cidadania. Para a consolidação da consciência política de um país, é preciso que os indivíduos sejam cidadãos conscientes de seus direitos civis e políticos e em sua implicância para um futuro melhor. Existe, então, a educação para a cidadania. É isso que faz que nós sentimos falta no percurso de construção da nossa democracia, né, do Brasil. De fato, uma educação para cidadania. A ausência de consciência política. Quais são as implicações? Isso pode ser também na esfera educacional, na esfera da saúde, na esfera econômica e, claro, no trabalho. Existe um agravamento, né, um agravamento da crise. Um agravamento da crise. Veja só que, por falta de consciência política, as pessoas preferem acreditar em fake news do que na OMS,
Organização Mundial de Saúde. Por falta de consciência política, as pessoas preferem deslegitimar o Ministério da Saúde, ou os profissionais da saúde, tendo assim um tratamento precoce e negando a vacina. Quando eu saio sem máscara, eu não estou sendo um cidadão, estou sendo um criminoso. Então, ter consciência política também é pensar na coletividade. A falta de consciência política implica na degeneração da sociedade, né? na fragmentação da sociedade, das relações sociais, né? Para que haja uma sociedade mais igualitária, né? Para que haja uma sociedade mais igualitária, é preciso haver envolvimento com as questões políticas e sociais, não apenas em época de eleições. Eis a razão de uma educação de qualidade, e aí onde está a base de qualquer cidadania. O jovem crescer consciente de sua função social. O caso brasileiro nos alerta para a imediata necessidade de um novo plano de desenvolvimento para o futuro do país. Né? Estamos passando por um processo de quê? De estagnação política. E essas palavras você pode utilizar na sua redação. Estagnação política, uma reestruturação no cenário educacional, né? E, claro, conceitos, né? Uma revisão urgente dos conceitos de cidadania e de voto. Que voto não é só simplesmente digitar um número, mas sim voto faz parte e está muito bem implicado aqui com o conceito de cidadania. Voto também é cobrar, mas isso você não pode ter um discurso na sua redação de indignação, um discurso de mensagem no Twitter, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Andrés? Estou. Pergunta. Você está entendendo? Então, você não vai fazer assim uma sua redação, uma espécie de discurso político ou de indignação, não. Você vai apresentar fatos históricos, você vai apresentar por que existe tantas crises políticas, e diante dessas crises políticas, por que as pessoas deixaram de acreditar na política e estão, de fato, numa verdadeira apatia política. E aí, claro, o papel das redes sociais também é fundamental nisso, né? A cidadania está abalada pela péssima qualidade da educação. Primeiramente, aí você vai ter que falar sobre o conceito de cidadania, o que é ser cidadão, né? E aí você pode utilizar a Constituição também para isso. A consciência política é, ao mesmo tempo, alvo e razão de uma sociedade mais justa e igualitária, e que anseia dias melhores para a sua população. A realidade política é o espelho das escolhas feitas pelos eleitores. Mas será que esta realidade é a ideal para favorecer o desenvolvimento do seu país, do seu estado, da sua cidade? Ou melhor, da sua situação como cidadão e da sua família? Será que a realidade que vivemos nos propicia esse desenvolvimento? E aí, olha só, a nossa problematização. SOS, né? Quem sabe como se escreve crise educacional? Eu sei, com lápis. E olha só a crise educacional na outra sala. Você percebe ali, Salvador, capital da Bahia. Aqui, né? Salvador, capital da Bahia. Vezes baratas, vezes insetos, a sala precária, janela quebrada, a sala amontoada de estudantes. Então, tudo passa pela educação. Se não houver uma educação sólida, uma educação de qualidade, o Brasil vai continuar em crises e mais crises, não somente política, mas educacional, social, cultural. Bota fora mercado de trabalho. E com a crise que vai, temos que fazer sacrifícios. Temos? E aí, sacrifício para quem? Para quem será esse sacrifício, né? Claro que é para o trabalhador, né? Para a classe menos favorecida. A principal contribuição das manifestações ocorridas a partir de junho de 2013 no Brasil
é o reanimar da sociedade civil brasileira em prol de seus direitos. O questionar do Estado as suas condutas, as suas aplicações financeiras e os seus servidores públicos nas mais diversas esferas de formação do Estado. Não devemos, e claro, evidentemente que aqui você não deve colocar porque está um verbo conjugado, né, o sujeito oculto nós. Sempre deve-se, né, optar pela impessoalidade. Nós não devemos observar políticos como senhores de nós, mas sim como servidores públicos, e como servidores públicos, servidores do povo. Quem tem por obrigação gerir o dinheiro e bens públicos para o melhor bem-estar do seu povo. E aí, claro, um filme para despertar isso e, ao mesmo tempo, uma crítica é A Onda. A Onda, um filme de 2011, mas por isso que é importante assistir esse filme, porque ele, um professor que faz um exercício pedagógico que termina em tragédia, né? Porque esse filme repercute muito do cenário que estamos vivendo hoje no Brasil, né? Essa onda que extremista, né? Essa onda que é raivosa, que tomou conta da sociedade, de fato, é muito, muito, muito terrível, né? E, é claro, você pode falar também sobre esse documentário, Privatizações, a Distopia do Capital, 2014. Pode falar também sobre a música, pode citar músicas, né? Sobradinho, de Sai e Guarabira, né? A população pega de surpresa, foi obrigada a deixar essas cidades que foram tomadas pelas águas, com argumentos dados pela Chesf, que é uma empresa, enfim, de água e tal. Outra música mais recente, que poderia citar, e aí, claro, é um pequeno documentário aqui, e aí depois a música, O Trono do Estudar, de Danny Black, né? Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, esta jaula vai virar. Então, aí alguém que busca, né? Não sei se você lembra, que essa música foi lançada naquelas manifestações lá em São Paulo, que os estudantes tomaram conta da escola, invadiram as escolas, que estava sem aula e tal. Você lembra? Lembro sim. A internet aqui tá bem ruim. Certo, e aí, esse trono, né, essa música que foi reinterpretada por Chico Buarque de Holanda, mas o autor da música é o Danny Black. Você pode citar a letra, inclusive. Ninguém tira o trono do estudar, bonito, ó, ninguém é dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula, esta jaula vai virar. Nossa. O artigo 5º, você pode citar o artigo 5º da Constituição, inciso 6º, 7º e 8º, que fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos, mas principalmente a questão da educação, né? Uhum. Aí você pode citar o artigo 205, se eu não me engano, eu citei aqui, não citei, 205, 206 da Constituição. Bem, aqui uma redação que você pode ler depois, tá? Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que fala sobre esse tema, né? Em 2013 foram realizadas manifestações no centro do Rio de Janeiro. Não precisa colocar, né? Em 2013. Pode colocar vários fatos históricos, começando, né? E demonstrando as crises durante a história e contextualizar com a falta de consciência política. Essa sugestão que eu dou para você, tá bom? Então, não vou te mandar o banner, porque eu quero ver esse mapa mental, né? Eu quero ver esse mapa mental. Se possível, não sei que dia você vai me mandar, mas é bom que faça logo, para não as discussões não serem... Você pode ler depois essa redação, para tomar como base, assim, para a tua redação, tá bom?
Ok. Então, mesmo que nos prendam, a sala de aula, a jaula, no caso, vai virar sala de aula. Ou seja, onde tem pessoas com um estímulo para estudar, para conhecer, existem ali pessoas interessadas em ser cidadãos e cidadãs. Você pode citar também Paulo Freire, você pode citar Gilberto Freire, você pode citar diversos autores educacionais, como eu acabei de citar o próprio Geraldo Vandré, né, que é aquela música Caminhando e Cantando e Seguindo a Canção, né, você pode citar também como símbolo de consciência política, né, mas principalmente tenta buscar uma música e dados contemporâneos, lembrando da cronologia. Não é interessante colocar um dado 2021 no início e lá depois colocar dos anos 80. Como eu disse, é bom sempre manter essa cronologia. Tenta fazer no primeiro parágrafo, as alusões, colocar vários fenômenos históricos, né, vários fenômenos históricos de corrupção que recebem nome, né, Petrolão, Rachadinha, Dinheiro na Cueca, enfim. Vou te mandar também um poema de Elisa Lucinda, que você pode também utilizar, que fala sobre ser honesto, ter consciência política, tá bom? E também te mando essa música para você ouvir, ela cantada por Chico Buarque. Beleza. Tá certo? Então, já te mando também a proposta de redação, e aí tenta fazer a redação, qualquer dúvida pode mandar mensagem. Lembrando das considerações, né, para não errar mais. Certinho. Tá bom? Tá. Então, Andressa, tchauzinho. Tchau. Obrigada.